Esse Dragon Ball Daima está estragando o cânone estabelecido em Dragon Ball Super. Pô, meu, o próximo mangá dos Cavaleiros do Zodíaco não é canônico. Não vou ler não, mesmo sendo minha franquia favorita. O próximo episódio vai ser focado no meu personagem favorito, que mal tem destaque na obra principal. Mas é um episódio filler, então eu não vou ver não. Eu não sei por que recomendam a piada mortal, nem é canônico. Afinal, alguém sabe responder qual é o aniversário canônico de 7 anos do Cebolinha? Canônico pra cá, canônico pra lá. Ultimamente parece que o otaku só sabe falar disso. Fazer listinhas intermináveis de capítulos, cenas e falas que estariam de acordo com o mangá ou não. Parece até que acompanhar um anime virou algo religioso e sagrado. Mas você já parou para pensar que talvez se estejam te fazendo de otário? Afinal, cânone no Japão não existe! Para começar, quando pensamos em uma sociedade e a forma como eles pensam, a gente deve levar em consideração várias coisas. E algumas delas são os seus mitos de criação, ou seja, parte de sua religião e crença, e também a sua língua nativa de origem. A palavra cânone ou canônico vem do latim, e ela é amplamente utilizada para denominar os livros sagrados válidos nas religiões judaico-cristãs. Ou seja, a Bíblia e o Alcorão, eles se diferem justamente por conta desses livros canônicos. Cada povo ali escolheu quais seriam os livros mais relevantes para o seu povo e elegeu eles como válidos. E esses livros válidos para aquele povo são chamados assim, canônicos. A sociedade moderna brasileira tem como mitos de fundação os mitos judaico-cristão. Então, para nós, mesmo quem é ateu ou não, faz muito mais sentido uma história que segue esse termo do cânone, ou seja, uma linha temporal imutável e que não pode ser contestada. Mas nem todo país é assim. Pensa, por exemplo, na Roma Antiga, os mitos greco-romanos. Eles eram totalmente contraditórios. Eles não seguiam uma linha temporal imutável e que não pode ser contestável. Vamos pegar, por exemplo, o Hades. Em várias histórias, em vários mitos, ele era um cara triste, amargurado e que controlava o reino dos mortos. Em outras versões, ele era o próprio diabo cristão. Ele era cruel, traidor, maligno, e ele só foi designado a controlar o reino dos mortos porque um dia ele atentou contra Zeus e Poseidon. E aí você me pergunta, qual das duas versões é o verdadeiro Hades? A resposta é simples, é ambos. Porque para a religião, ou melhor, para os mitos greco-romanos, o que importa não é uma versão definitiva do Hades ou de outro personagem, e sim a somatória dos dois. Talvez a história mais confusa para esse pessoal que é muito apegado a esse conceito de cânone e que acha que uma história só é boa se ela seguir uma linha temporal imutável e incontestável, é a história do Jasão e dos Argonautas. O Jasão, na época, ele organizou ali uma espécie de Liga da Justiça, cheia de vários heróis da mitologia greco-romana, como Hércules, Orfeu, Ícaro. Só que, se você parar e ler esses mitos desses heróis que estão na embarcação do Jasão, não teria como se eles estarem lá. Vários morreram em seus mitos originais, vários se passaram em épocas diferentes, vários não teria nem como estar ali, como o Orfeu, sabe? O Hércules. Mas eles estão lá e tá tudo bem.
ninguém contesta. Inclusive, é uma das histórias mais importantes da mitologia greco-romana. E você vai desconsiderar isso porque, não bate aqui nessa minha linha temporal, então caguei. E se você pensar nessa transição de que os deuses gregos ainda se mudaram para Roma, não tem como você fazer uma linha temporal que faça sentido e que seja incontestável. Não tem como, e não tem problema. Isso não faz os mitos de criação greco-romanos serem menores ou menos importantes, por exemplo, do que o judaico-cristão. É apenas uma outra forma de se contar a história. Afinal, eles não pretendiam ser incontestáveis, eram apenas mitos que tentavam explicar algo da natureza ou da sociedade naquele momento. Inclusive a Bíblia, os mitos judaico-cristãos, está lotado disso também, mas hoje em dia a gente ignora isso e leva como verdade absoluta. E se você ainda pensar na transição de deuses gregos para romanos, ainda se incluíram outros deuses, como por exemplo Mitra, que é um deus persa. Como é que tu vai explicar isso? Mas o que isso aí tem a ver com o Japão? Muito simples, meu amigo. O Japão tem os mitos de criação muito similares aos mitos greco-romanos. Eles são contraditórios e tá tudo bem. Ninguém tem um grande apego àqueles mitos de criação como se tem em pessoas que cresceram numa sociedade judaico-cristã. Então, é muito normal para quem não nasceu nesse tipo de sociedade criar histórias que se contradizem, que são versões diferentes uma das outras, e que mesmo sendo versões diferentes, elas ainda assim se sobrepõem. Outro fato também que tem a ver com o Japão, que essa palavra e esse conceito que vocês vivem repetindo, que é canônico, como eu já disse, tem origem no latim. E essa palavra nem existe no Japão. Lá o que existe, o mais próximo, é a palavra gaiden, que tem o significado de você ver a mesma história por ângulos diferentes. Por exemplo, se eu, minha namorada e um amigo dela formos numa festa, eu, ela e ele vamos ter versões totalmente diferentes do que aconteceu na festa. E qual delas é a verdade? Todas elas. O somatório de todas elas vai trazer algo novo. E ainda assim vai existir várias outras versões de outras pessoas que estavam na festa, pessoas que estavam de fora, o motorista que levou a gente, seja de van, de ônibus ou de Uber. Não existe uma verdade absoluta, é simples. E esse conceito de cânone é muito fraco quando a gente fala de produção cultural. Vamos pegar, por exemplo, o Batman. Qual é o Batman canônico? O Batman que sai nas revistas mensais todo mês? Aquele com o título Batman ou Detective Comics? Você então só lê esse, né? Todo outro Batman não vale. Porque se for, meu amigo, você tá perdendo as melhores histórias do herói, que são A Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas e tantas outras. Você também não assiste os filmes do Batman, né? Afinal, eles não são canônicos. Muito menos as animações. Aquilo lá é uma porcaria que não segue o gibizinho. Falar isso parece realmente uma insanidade, né? Mas, gente, é exatamente o que o otaku tá fazendo. Quando sai um filme, meu Deus, não é canônico, então eu não vou ver. Aí sai uma saga nova, filler, que seja, com um tema interessante. Ai, não vou ver porque não é canônico e não acrescenta nada à história. Porra, maluco, tu é fã da história mesmo? Ou tu só quer ficar seguindo folhetinho? Você nota que essa exigência exagerada de otaku não faz o menor sentido e não faz ele aproveitar bem a obra?
Eles querem tudo igual ao mangá. Não pode ter nada adicional. E se tiver uma cena ou uma fala diferente, meu Deus do céu, vamos xingar muito no Twitter e quebrar todas as vidraças da Toei Animation. Ainda usando o Batman, qual é o Batman verdadeiro? O super detetive ou o super-herói que derrota qualquer um com preparo? Você provavelmente vai dizer que é ambos, mas ambos são contraditórios. Quando o Batman exerce um papel maior de detetive, você vê ele apanhando até para trombadinhas do Rio de Janeiro. Agora, quando ele assume a persona de super-herói, ele vai espancar o maior assassino de aluguel que é treinado em todas as artes marciais, ou mesmo derrotar um deus porque ele se preparou antes. E se você for para sua infância, a coisa fica ainda mais doida. Turma da Mônica, Pica-Pau, essas histórias que você acompanhava não seguiam um cânone, não seguiam uma linha temporal imutável e incontestável. Afinal, o Cebolinha faz 7 anos, todo ano, tem uma revista contando uma história disso e tá tudo bem. É uma piada interna. Todo mundo acha graça. Turma da Mônica Jovem, sai uma história numa edição e na edição seguinte contraria a anterior. Tá tudo bem, ninguém liga, ninguém se importa. O pessoal apenas se diverte. Agora, se for no anime, meu Deus do céu, é choradeiro o dia inteiro. A verdade é que essa baboseira de cânone veio de youtuber estadunidense. Eles começaram a interpretar os animes e mangás através de sua visão de mundo, ou seja, a visão judaico-cristã, e não se preocuparam jamais em encostar em qualquer livro ou artigo sobre a história da arte do Japão. Então, para eles é muito mais difícil conseguir entender que histórias podem sim se contradizer e ainda assim se somarem e se valerem. E como nós brasileiros também seguimos essa linha de pensamento judaico-cristã, a gente cata muito fácil esse discurso estadunidense. Na verdade, o brasileiro, principalmente o youtuber brasileiro, gosta muito de importar assunto lá dos Estados Unidos. Então ele olhou, viu o pessoal falando de cânone, traduziu, falou aqui a mesma besteira, fez sucesso e tá tudo certo. Afinal, o que faz sucesso no YouTube brasileiro é o conteúdo copiado do youtuber gringo. Conteúdo original, com roteiro sério e com pesquisa, não faz sucesso por aqui não. Falo por experiência própria. O lance é que já não interessa mais se o gringo sabe ou não que o Japão não se importa com cânone. Dane-se! Virou meme. Tá na boca do povo. Apareceu até como piada no filme do Homem-Aranha. Então, meu amigo, a gente ignora a verdade e produz conteúdo em cima disso e fim de papo. É um conteúdo fácil de fazer. Você não precisa pensar sobre a obra, refletir sobre temas e metáforas, fazer pesquisa, apenas fazer listinha do que tá no mangá, do que tá no anime, e se tiver uma vírgula diferente, meu Deus do céu, é o fim do mundo. É muito semelhante a esses canais que vivem de chorar que tem mulher, negro e gay em filme, em joguinho de videogame. É um conteúdo fácil de fazer, um conteúdo burro e canalha, mas não importa. O YouTube distribui isso à vontade. Ódio gera engajamento. O pessoal compra essa briga burra. Não importa se é verdade ou se não é. Não importa. O importante é o AdSense caindo no bolso do criador de conteúdo. Então dane-se o compromisso com a verdade, o compromisso com a história. O importante é o money. Opa! Se tá gostando do vídeo até aqui,
Não deixa de deixar o seu like, curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e, se quiser, seja um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você terá conteúdos exclusivos muito em breve, inclusive aqueles proibidos pelo YouTube. Agora vamos falar das obras que o pessoal mais reclama de cânone: Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Tem gente que não tá assistindo o Daima porque tá estragando o cânone de Dragon Ball Super. E tem gente que odeia Lost Canvas porque contraria o Next Dimension e vice-versa. O mundo parece uma eterna gincana da Xuxa, só que em vez de meninos contra meninas, é Lost Canvas versus Next Dimension. Primeiramente, Cavaleiros do Zodíaco é baseado em mitos greco-romanos. Ou seja, imaginar que existe um cânone dentro de uma obra baseado em algo que não tem um cânone já é burrice de premissa. Segundo, Cavaleiros do Zodíaco tem duas obras totalmente distintas, apesar de suas semelhanças, que são o anime e o mangá. Então, se você for uma pessoa que é muito apegada a esse tal de cânone, você pode criar linhas temporais para aproveitar melhor suas obras. O Next Dimension é uma possibilidade de continuação tanto do anime quanto do mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Já Lost Canvas parece uma possibilidade de passado apenas do anime de Cavaleiros do Zodíaco. Eu digo isso porque, além do design das armaduras ser muito mais compatível àquelas que aparecem no anime, também tem vários fatos e acontecimentos que se encaixa mais ali na história do que foi apresentada no próprio anime. Um exemplo, por exemplo, é o Beno de Cagarro, que é um espectro de Hades baseado numa fênix, muito poderoso e que não aparece na saga de Hades, tanto no anime quanto no mangá. Esse Cagarro, ao morrer, ele deseja reencarnar como o irmão do hospedeiro de Hades em uma próxima reencarnação. Assim ele poderia proteger o hospedeiro de Hades. Então, essa narrativa é muito mais compatível com a versão do anime, em que o Ikki é apenas irmão do Shun. Caso você não saiba, no mangá todos os Cavaleiros de Bronze são irmãos, então o Ikki também é irmão do Jabu e do Nanshi de Lobo, e isso para mim não faz o menor sentido, e essa reencarnação do Cagarro perderia totalmente força narrativa. Já o Cavaleiros do Zodíaco Ômega, bom, acho que eu não preciso nem dizer, né? Ele só pode ser uma continuação do anime dos Cavaleiros do Zodíaco. Isso por conta de vários personagens e acontecimentos, como por exemplo os Cavaleiros de Aço. Já Dragon Ball, se você for muito apegado a esse tal de cânone, você também pode dividir as histórias através de linhas temporais. Inclusive, é isso que é dito nos próprios Daisenju, escrito pelo próprio Akira Toriyama. E talvez a parte mais controversa e confusa seja a do Bardock, porque existem 3 possibilidades. A que ele morreu no especial de TV, a que ele voltou para o passado e é o lendário Super Saiyajin, ou que ele é aquele pai bondoso que aparece em Jaco e no mangá do Dragon Ball Super. Só que você, mama bola de cânone, e vai dizer: o especial de TV não é canônico. Só que se você pegar o mangá de Dragon Ball, você vai ver que o Freeza lembra do Bardock resistindo ao dia que ele destruiu o planeta Vegeta. E isso não acontece na versão que o pessoal considera hoje, que é a versão que aparece em Jaco e no mangá do Dragon Ball Super.
Inclusive, o Akira Toriyama, ele é muito conhecido por uma característica no Japão. E não é porque ele é esquecido, e sim que é porque ele gosta de contrariar o que ele apresentou anteriormente numa outra saga. Você vai encontrar centenas de milhares de artigos, matérias e entrevistas disso em japonês. Pensa, por exemplo, na saga dos Saiyajins, quem tinha 10.000 de Ki poderia tranquilamente explodir o planeta Terra. Mas na saga do Céu, 2 titãs de 30 milhões de Ki lutam e se degladiam e não conseguem destruir nenhuma ilha, mal destroem ali uma arena. E o Super Saiyajin Deus que aparece no filme do Bills tem um poder tão grande que estremece todo o universo e a linha temporal e é perigoso utilizar isso. Agora a versão Blue, que é a versão Super Saiyajin desse Super Saiyajin Deus, mal faz algumas ondas no planeta Terra e ninguém esquenta a cabeça com isso. Inclusive esses multiplicadores Super Saiyajins não fazem o menor sentido. A primeira vez que aparece, ok, tava de acordo. Agora na segunda já tá totalmente diferente do que tava na anterior. E dane-se, sabe? O autor não tava muito preocupado com isso. Então é normal sim que em Daima contrarie várias coisas que ele estabeleceu ou que supostamente ele estabeleceu lá em Super. Porque é uma marca do autor. E é uma marca elogiada dele, tá? Não acredite que o japonês fica puto por conta disso, não. As principais entrevistas do Torishima, que era o editor dele, é essa capacidade contraditória do Akira Toriyama. E esse negócio que ele esqueceu não passa de uma brincadeira. Agora você tem 6 possibilidades para o que aconteceu após a saga do Buu. Nada, Dragon Ball Daima, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Line e Dragon Ball Xenoverse, que não é muito debatido por aqui porque a maioria dos jogos ficou presa lá no Japão, principalmente os de arcade que você usava umas cartinhas. E esse pessoal que fica xingando que o Daima tá estragando o cânone do Super, mal sabem eles que Dragon Ball Super e Dragon Ball Heroes saíam ao mesmo tempo e eles eram altamente contraditórios e tava tudo bem. E eu digo que eles eram altamente contraditórios não é apenas no anime de Dragon Ball Heroes, que é parte do Dragon Ball Xenoverse, e eu digo principalmente por conta do Trunks do futuro. O Trunks do futuro, que aparece na saga Xenoverse, é muito mais próximo àquele Trunks que a gente conhecia da saga do Céu, e não esse bobalhão paspalho da saga do Zamasu. Quanto a Dragon Ball GT, na minha opinião, ele apenas pode ser uma continuação do anime de Dragon Ball. E eu digo isso porque ele leva em consideração muitas coisas que acontecem somente no anime. E muitas delas provêm dos filmes. Como, por exemplo, o Goku e o Vegeta já saberem fazer a dança da fusão, que eles aprenderam no filme do Janemba. O Goku, que sabe usar o Ryuken Bakuhatsu, que ele aprendeu no filme do Ryu-Degan. A espada do Trunks, que ele também conseguiu no filme do Ryu-Degan. O Pai Kohan, que aparece em alguns episódios. Todos os vilões dos filmes que aparecem ressuscitados na saga do Super 17, querendo matar os nossos heróis. Então, pra mim, por conta da diegese do anime de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT só pode ser uma continuação do anime de Dragon Ball Z, e não do mangá ou da versão animada que seria o Dragon Ball Kai, que é um edit do Dragon Ball Z. Boa! Vamos falar dos filmes de Dragon Ball Z. O primeiro deles é o do Garlic Jr.,
que acontece antes mesmo da aparição do Raditz na Terra. Então não seria nenhum problema considerar ele. Só que o ponto que eu quero utilizar é que o Garlic Jr. volta numa saga filler. Então, se esses episódios estão dentro da diegese do anime de Dragon Ball Z, ele faz parte da história do anime e não pode ser ignorada. Tá lá, pô, você não pode... Ah, não, foi tudo um sonho. Isso não existe, tá? E outro fato importante, é dentro dessa saga filler que aparece a Maron, que mais tarde vai ser a origem do nome da filha do Kulilin. É dito, mesmo dos Dai Senju, que o Kulilin escolheu esse nome em homenagem a uma ex-namorada. E essa namorada apareceu justamente nessa saga. Então, mesmo para aqueles mamadores de cânone, tem que considerar que essa namorada do Kulilin existiu. E o único lugar que você pode conhecer essa namorada do Kulilin é nessa saga filler. Então, se você quer considerar apenas um mangá, você pode... ignorei que é essa saga filler, mas ok, ele teve uma namorada chamada Maron. Ou então você pode considerar o filme e a saga filler dentro do mangá, porque eles não interferem na história. Agora, se você considera o anime de Dragon Ball Z, você não pode ignorar, tá na diegese do anime. Não pode ser ignorado, tá? Não é porque não tá no mangá que não vale. Não são versões diferentes, caramba. São versões de histórias diferentes. Você não pode... se não aconteceu no mangá, essa cena pra mim não existe. Então edita tudo e enfia no rabo. Mas talvez o exemplo mais confuso de todos seja o filme do Thales. Ele não tem como se encaixar facilmente dentro da história como, por exemplo, o filme do Garlic Jr. Ele acontece durante a saga do Freeza, quando todos os personagens ou estavam mortos ou então estavam em Namekusei. Inclusive a morte deles é lembrada, como a morte do Piccolo é mostrada, sabe? O poder de luta deles também é totalmente incompatível com o que estava acontecendo naquele momento, tanto no mangá quanto no anime. Só que é nesse filme que aparece o Raya Dragon, aquele dragãozinho que é amigo do Gohan. Esse personagem era para ser um personagem exclusivo apenas dos filmes de Dragon Ball Z. Tanto que ele aparece nesse filme do Thales, aparece no filme do Slug, aparece no filme do Cooler. Só que ele também aparece no filler do Garlic Jr. e em outros fillers de Dragon Ball Z. Então ele faz parte da diegese do anime e não pode ser ignorado. Então a aparição do Raya Dragon dentro da diegese do anime de Dragon Ball Z só pode ser justificado se levarmos em consideração as histórias tratando elas como os mitos greco-romanos, ou sejam, sobreposições. Afinal, não tem a menor possibilidade do filme do Thales se encaixar dentro de qualquer uma das histórias de Dragon Ball Z. O Raya Dragon só pode ser justificado aparecendo lá, assim como a história do Jazão e dos Sargonautas justifica o Hércules, o Orfeu e o Ícaro conviverem numa mesma época e num mesmo barco. E apesar do Raya Dragon desaparecer bastante quando a história entra de fato na saga dos androides, ele não desaparece completamente não, tá? Lá na saga do Buu, durante a saga do Grande Saiyaman, o Raya Dragon aparece junto com sua esposa, atacando ali Satan City. Só que o Gohan consegue reconhecer que aquele animal furioso é, na verdade, aquele dragãozinho inocente que ele brincava quando criança. Então ele consegue acalmar o Raya Dragon sem recorrer a uma maior violência
E tem ali uma cena muito bonita do Goten brincando tanto com o Raya Dragon quanto a esposa dele e os seus filhotes. Inclusive é um dos meus filhos favoritos, porque, sabe, traz essa conexão com o passado, mostra que, poxa, o animal realmente amadurece muito mais rápido do que uma criança. E eu acho legal trazerem isso de volta. Eu sei que o Raya Dragon é odiado entre 9 dos 10 fãs de Dragon Ball Z, mas eu acho uma ideia bem legalzinha desse filler. Além de fãs de Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco, tem alguns que são ainda mais loucos, que são as pessoas que querem consumir mídia antiga, mas têm preguiça de fazer isso. Vou dar, por exemplo, o Kamen Rider de 1971. Ele tem 98 episódios e é uma série antiga e um pouco arrastada para os padrões atuais. Então, alguns loucos inventaram apenas de ver os episódios canônicos, que seriam os episódios que estão dentro do mangá. Então eles precisariam ver apenas ali uns 13 episódios desses 98 e o resto seria tudo filler. Só que não é porque aparece o mesmo monstro que é a mesma história. São versões totalmente diferentes e incompatíveis. Tão incompatíveis que um dos personagens de Kamen Rider morre no mangá e se funde com outro. Coisa que não aconteceu jamais na versão da TV, nem nas versões de filme, que já tiveram duas. Então essa lógica de pular um monte de episódios e só ver o que tá no mangá é uma completa insanidade e vai fazer você perder os melhores episódios. Cara, é uma completa burrice. Mas isso sempre acontece de novo quando uma mídia antiga faz sucesso ou começa a ser comentada. Eu já vi isso acontecer com Mazinger Z, com Devilman, com Dororo. É sempre a mesma coisa. Aí a pessoa vê o anime antigo. Ai, tá lento, tá chato. Ai, vou ver só o que tá no mangá. Porra, pega o mangá e lê então. Inclusive, os animes antigamente tinham como proposta de serem histórias totalmente diferentes do que estava no mangá. Porque se fosse totalmente igual como é hoje, as pessoas não iam comprar o mangá. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Esse lance de cânone que vocês adoram apontar, na verdade significa apenas o que é relevante comercialmente nesse exato momento. Na época que o Lost Canvas estava no auge, o povo tava cagando para Next Dimension. A maioria das pessoas, na verdade, tava tirando sarro, que o Kurumada tava completamente perdido e não sabia se continuava contando o passado ou se fazia uma continuação oficial do mangá do Cavaleiros do Zodíaco. E o Dragon Ball GT, quando saiu, ele era o relevante comercialmente. Depois foi o Super e o Heroes. E atualmente é o Daima. E provavelmente vai ficar o Daima e o Super. Afinal, o Heroes acabou. E os ocidentais vão ficar aqui se degladiando e chorando o que vale, o que não vale, fazendo listinhas intermináveis e vídeos no YouTube e threads xingando no Twitter. Tanto é verdade esse lance de que o cânone, na verdade, é apenas o que é comercialmente relevante, que a Marvel Studios tratou de desconsiderar as séries que a Netflix fez para o MCU e também desconsiderou imediatamente a série da S.H.I.E.L.D. no primeiro episódio da primeira série que eles fizeram no Disney Plus. Só que como o Demolidor é relevante comercialmente, eles mantiveram apenas ele. Tanto que ele ainda vai ganhar uma continuação. Então, gente, o que importa para esse tal de cânone na cabeça de vocês é apenas o que é
relevantemente comercial para as empresas. E se de repente passar uma reprise de Dragon Ball GT e ele ganhar novos fãs dentro do Japão e começar a fazer barulho na internet e explodir o número de vendas de brinquedos de Dragon Ball GT, é ele que vai ser o relevante comercialmente, ou seja, é ele que vai começar a ser o canônico e vocês vão estar chorando tudo de novo porque desconsideraram isso e aquilo do Daima e do Super. Bom, gente, é isso. Vídeo putaço meu aqui, reclamando de papagaio que só sabe falar de cânone na internet. Não deixa de curtir, se inscrever, comentar qualquer besteira, mandar esse vídeo para aquele seu amiguinho chato pra caramba que faz listinha de cena que não tá no anime ou que o anime fez diferente, pra ele ficar putaço e vir xingar aqui no meu vídeo, porque ódio dá engajamento. É isso aí, até a próxima e valeu!